Hoje eu vou te falar sobre o passo a passo para ter sucesso no tratamento da dor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Beleza? Vamos lá. Meu nome é Caio Ferreira, eu sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há 8 anos e durante esses 8 anos eu já investi praticamente 2 carros de luxo em minhas pós-graduações e minhas formações nacionais e internacionais. Nessa trajetória, eu já trabalhei com mais de 6.400 pacientes. Então, por essa trajetória, dá para inferir que eu tenho alguma prática clínica nisso, certo? Então, vamos lá. Gente, se você quer emagrecer ou você quer ganhar músculo, ter hipertrofia, você tem alguns passos para seguir. Você tem que ter um personal trainer, você tem que ter um nutricionista. Isso é o básico para você ter conhecimento de treinamento e conhecimento de alimentação que proporcione o déficit calórico necessário para você emagrecer. Lembre, emagrecer é diferente de perder peso. Ou o superávit calórico necessário para você hipertrofiar. Ganhar peso é muito diferente de hipertrofiar. Você pode ganhar peso engordando, você pode perder peso também engordando, tá? Então são coisas diferentes. Então você tem que ter no mínimo um nutricionista e um educador físico. Cara, o que é que isso tem a ver com passo a passo para ter sucesso no tratamento da dor? No tratamento da dor é a mesma coisa. Gente, toda dieta funciona. Toda dieta funciona. Não importa se você está fazendo uma dieta paleo, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, uma dieta da lua. Se você seguir aquela dieta, você vai ter resultado. Agora, se você misturar essas dietas, você vai ver os pontos positivos que uma corrente acredita e vai se confundir com os pontos positivos que a outra corrente acredita. E você vai ficar cada vez mais confuso. A gente acabou de dar alta para uma paciente muito querida, depois de 2 meses de tratamento ininterruptos, uma vez por semana. Uma paciente que me encontrou através do filho que mora em Manaus e me viu na rede social e marcou a consulta para a mãe. Eu avaliei a mãe dele, falei com ele, ele pagou o tratamento, a gente terminou o tratamento hoje. E era uma paciente que tinha dor lombar no quadril irradiada para a coxa, com falseio no joelho, fraqueza na perna, insegurança na perna e usava muletas, para caminhar. Não saía sem o marido porque tinha sempre aquele suporte psicológico de se acontecer alguma coisa, ela poderia se apoiar no marido. E ela veio com um certo grau de incapacidade, 36% de incapacidade no uso extra de Disability Index. E aí, pessoal, conversando com ela aqui na alta, eu fiquei... um cisco caiu no olho, porque de fato é um paciente que a gente se apegou muito, uma paciente muito querida, apesar de torcer por vitória. E aí ela falou assim pra mim: olha, eu acho que eu melhorei muito, hoje eu consigo fazer meu elíptico em casa 20 minutos, tô fazendo aulas de pilates, vai começar o pilates externo 3 vezes na semana, tá sem dor, acordava todo dia com rigidez matinal, com dor no quadril, com dor na lombar, tá fazendo os movimentos que a gente pediu em casa. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque às vezes o paciente chega aqui e eu falo para ele, me mostra a sua rotina, de tarefas de casa que eu te passei, para ver se eu tenho algo para corrigir. O paciente senta na cadeira e gagueja, e brinca e dá risada, e não lembra o exercício que a gente passou. E aí a gente pega o paciente na curva, porque a gente sabe que apesar da gente ter se esforçado para mostrar para ele o que ele tinha que fazer para melhorar, gravado em vídeos, mandado pro celular dele, ele não está fazendo em casa. Então, a partir desse momento, eu, Caio, abro mão desse paciente. Eu não fico irritado, eu não fico chateado, eu não me estresso. Eu apenas falo, isso aí é agravante para o seu problema, você tende a piorar com isso. E aquela previsão que eu te dei de 2 meses no início do tratamento tende a não se concluir. Você pode demorar 3, 4, 5, 6 meses para resolver um problema que seria rápido de resolver. E eu lavo minhas mãos, porque eu sei que a minha missão eu estou cumprindo, que é educar o paciente ao que ele tem que fazer para melhorar. Mas
Essa paciente, ela nunca foi pega na curva, ela sempre fazia os exercícios e ela foi amedrontada por diversos médicos, por diversos profissionais da saúde em relação ao diagnóstico dela de exame de imagem, de estenose, de dor irradiada na perna, de hérnia de disco, de artrose por causa da idade. E para a gente educar essa paciente, para mostrar para ela que o diagnóstico dela não importava, importava o que ela sentia e o que ela conseguia fazer, a capacidade funcional dela, foi um processo lento, vagaroso. E toda vez que ela tinha um pico de dor, uma crise de dor, o que acontecia? Ela ficava mais desencorajada e a memória da gente é incrível, né, pessoal? A memória da gente, ela tende a nos sabotar. Ela só lembra das melhores fases da nossa vida e das piores fases da nossa vida. Então, toda vez que ela tinha um flare-up, ela tinha uma agudização do quadro, ela tinha uma consulta na semana e aí a gente conseguia trabalhar esse medo dela e expor novamente ela aos movimentos para mostrar para ela que, ó, a gente está mexendo na região, e você não está agravando. Isso é, você não tem uma ferida aberta para dizer que está lesionado e quanto mais a gente mexer, mais pior você vai ficar, né? Então, ela começou a ficar cada vez mais encorajada até chegar ao ponto que ela teve alta. Então, se a gente pudesse listar o passo a passo para você ter sucesso no tratamento da dor, item número 1. Depois de todo o diagnóstico que você teve, gente, mais uma vez, eu não estou falando aqui de dor oncológica, de síndrome miofascial generalizada, de artrite soronegativa, gota, lúpus eritematoso sistêmico. Eu não estou falando aqui dor pós-fratura, de dor oncológica. Eu não estou falando aqui de dor específica causada por um problema. Eu estou falando aqui de dor crônica, que surgiu sem relato de trauma, que foi piorando com o tempo, que não tem uma explicação plausível para que a dor apareça. Essa é a maior demanda de consultórios médicos e fisioterapêuticos especializados. Eu estou falando desse tipo de dor. Você acordou com dor, você saiu do carro com dor, você tirou a mala do carro e ficou com dor, você carregou o filho no colo e ficou com dor. Nada disso é específico. A dor surgiu sem razão aparente. É essa dor que eu estou falando. Então, se a gente pudesse listar mais uma vez os passos, o primeiro passo é: abandone o seu diagnóstico. O seu diagnóstico não importa, importa o que você sente. Eu vou até anotar isso aqui, tá? Porque eu vou fazer um scriptzinho sobre isso. Passo número 1. Seu diagnóstico não importa. Não importa a sua idade, não importa o tempo da sua lesão, não importa se você já passou por vários tratamentos e não teve resultado. Porque a maioria dos tratamentos que são oferecidos para os pacientes não tem base em evidência científica. Não foram testados com métodos científicos eficazes para te dizer se funciona ou não funciona. É como se você estivesse tomando uma cápsula de farinha. Por exemplo, ozonioterapia. Quantos pacientes chegam aqui para mim falando que fizeram ozonioterapia? Fizeram ozônio retal, fizeram ozônio, sei lá, intramuscular, pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, sei lá. Já foi divulgado pelos conselhos profissionais que ozônio só serve na dentística. Ozônio não funciona para dor. Então, se o cara está vendendo tratamento com ozônio para sua dor, ou ele é ignorante por falta de conhecimento, ou ele é um charlatão. Ele sabe que a zorra não funciona e continua te vendendo. Então, quanto mais tratamentos você passar, mais desesperança você vai ter. Mais sentimento de frustração você vai ter. Você acha que nada funciona porque você já fez várias coisas. Mas a grande verdade é que a maioria das coisas não tinha base científica. Caio, o que tem base científica é educação e movimento. Ponto. Raramente terapia manual. Raramente acupuntura. Mas na maioria dos casos é educação e movimento. Então, assim, deixa eu ver, um passo 2 para que você
tenha sucesso no tratamento da dor? Consultar um profissional que trabalhe com PBE, prática baseada em evidências científicas. Esse profissional pode até custar mais do que o normal. Ele pode ter um custo maior do que o normal, mas ele vai saber utilizar mínimas intervenções com o máximo de efeito. Ele vai saber o 80-20 da parada, teoria de Pareto. Se eu colocar, olha só, vamos supor que eu tenho 100 clientes. 100 clientes e esses 100 clientes me pagam R$300 por consulta. Você acredita que desses 100 clientes, 20 tem condições de me pagar 4 vezes mais pela consulta? R$1.200 pela consulta? Você acredita nisso? Pois é, isso é o que a teoria de Pareto fala. Se você concentrar 20% dos seus esforços nesse grupinho de 20 clientes que é capaz de pagar 4 vezes mais pelo que você cobra, você vai garantir 80% dos seus resultados com o mínimo de esforço. Então, o cara que trabalha com prática baseada em evidência, ele pode até cobrar mais do que o normal, mas tenha certeza que aquela coisa básica que ele te oferecer vai surtir muito mais resultado do que você ficar fazendo 30 tratamentos ao mesmo tempo. Olha só, tem uma paciente que ela tinha dor lombar irradiada para a perna, e aí ela já tinha feito 77 sessões de fisioterapia, e ela chegou aqui totalmente desesperançosa, 77 sessões pelo plano de saúde, e ela ainda fez 30 sessões com um fisioterapeuta particular que cobrava 100 ou 150 reais, não lembro, para ir na casa dela. Ela fez 30 sessões com esse cara, e ela não melhorou. A gente fez uma avaliação, colocou ela aqui, ó, deitada na maca, nessa posição, ó. Essa posição se chama sentar alongado. Ela ficou 3 minutos nessa posição. 3 minutos. E modificou o sintoma dela em 70%. Eu pedi que ela fizesse isso por 72 horas, 4 vezes no dia. E pedi que ela me desse o feedback com 72 horas. Com 72 horas ela estava 100% melhor. Essa paciente fez 4 sessões e teve alta. Então, quanto vale isso para você? Você acha que o que ela pagou para mim foi mais caro do que o tempo, a vida, o desperdício, a desesperança que ela ganhou fazendo 77 sessões pelo plano de saúde e 30 sessões particulares domiciliar? Posição mantida é milagrosa. Fala Paty, tá melhor? Tô aproveitando o horário aí da sua consulta para fazer uma livezinha aqui. Melhoras aí logo, viu? Enfim, existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard, velho clichê. Então, passo número 2, consultar um profissional que trabalhe com prática baseada em evidência. Mas, Caio, como saber que o profissional trabalha com prática baseada em evidência? Você tem que acompanhar esse profissional e pesquisar. Além de pesquisar esse profissional, você tem que questionar. Caio, de onde é que você está tirando isso? Você poderia me falar? Pronto, vai aqui na aba dos destaques dos meus artigos e você vai achar uma cacetada de artigo que eu comento aqui. Se não tiver lá, você me pede que se eu tiver o print aqui, eu tiro o print e você baixa. E o passo número 3 para ter sucesso no tratamento da dor, se você é fisioterapeuta, é sentar e estudar. Por que eu falo sentar e estudar? Veja bem, pessoal, eu estou aqui com a plataforma do meu curso aberta. Eu estou aqui em usuários, tá? E vamos lá, de 148 usuários, eu tenho uma média de progresso de 39%, menos da metade. Você sabe o que isso quer dizer? Que apesar de 148 pessoas terem comprado o meu curso, na média, a maioria assistiu menos da metade, 39% é a média. E aí eu vou aqui para
não vou mostrar o usuário, tá? Mas eu vou compartilhar a tela com você, só para você dar uma olhada, você dá um saque, ó. Esse primeiro aluno aqui, ó, ele não tem nenhum progresso. Todas as aulas dele já estão liberadas e ele não assistiu nenhuma. Esse aluno tem 2% de progresso. Esse tem 70%, esse tem 22%, essa tem 65%, essa tem 1%. Gente, quando eu estiver dando uma aula e eu te mostrar um artigo, não espere que eu pegue esse artigo, salve o PDF e mande para o seu e-mail. Por que não espere isso? Porque o curso é feito de videoaulas gravadas. Você tem que sentar 5 minutos por dia e assistir o curso. Ah, Caio, mas eu acordo cedo demais para trabalhar, eu chego tarde demais, minha rotina é muito pesada. Despertador 5 minutos antes do horário de se acordar, para sentar e me assistir por 5 minutos todo santo dia. Chegou antes de dormir, coloca o despertador para 5 minutos todo dia assistir às aulas. Como você pode ver nesses exemplos que eu mostrei aqui, sem identificar as pessoas, claro, existem alunos que estão acima da média assistindo 70% das aulas, existem alunos que estão com 22%, outros com 65%, outros com 30%. Então, assim, não espere que eu vá parar tudo que eu estou fazendo para pegar o artigo e mandar para o seu e-mail. Você tem que mostrar o mínimo de interesse. Você precisa mostrar 1% de interesse e fazer um movimento, um passo na direção certa. Não importa a velocidade, não importa se você tem 30 minutos por dia para assistir às aulas, o que seria maravilhoso, ou se você tem 5 minutos por dia para assistir às aulas. As aulas são muito curtas. Mas tem aula de 8 minutos, tem aula de 3 minutos, tem aula de 4 minutos, tem aula de 5 minutos. São muito curtas, você só precisa sentar e me dar o benefício da dúvida para ouvir o que eu tenho para dizer. Ponto. Se você não mostrar esse movimento, aquela promessa que eu te fiz lá, quando eu estava vendendo o seu curso, olha, eu vou te ensinar a atender 1 a 1, viver de consultório, a exata estratégia de marketing que eu utilizo para faturar mais de 10k por mês, para te ensinar a faturar mais de 10k por mês, aquela promessa cai por terra. Se o paciente chega aqui, eu identifico o diagnóstico dele, sei que ele é um bloqueio de movimento, porque eu vi na aula de estratificação de subgrupos que essa, aquela e aquela outra são as características de um bloqueio de movimento, eu vou saber que o prognóstico dele é de 2 meses, que eu vou precisar fazer 8 sessões, que eu vou vender um plano de tratamento para ele e que ele tem que vir 1 vez por semana e que existe uma validade das sessões para ele. A validade é de 2 meses. Como assim, Caio, de 2 meses? Você tem 2 meses para usar suas sessões. Você pode remarcar 2. Se você remarcar a terceira, você perde. Porque não adianta eu fazer 8 sessões em 6 meses com esse paciente. Ele não vai melhorar. Ele só vai melhorar se eu fizer 8 sessões em 2 meses, com a frequência adequada, para colocar o estímulo na hora certa, para pegar o feedback na hora certa, para progredir a carga, para alternar a força, para sair do viés mecânico e ir para o cognitivo, para sair do cognitivo e encaminhar para um psicólogo, para identificar que houve uma barreira de recuperação importante que ele precisa ser medicalizado e mandar para o psiquiatra ou para o anestesiologista. Por isso tem uma validade. Não adianta ele falar, eu vou deixar aí 24 sessões com você, vou pagar aqui 10 mil reais para você fazer 24 sessões comigo. Beleza. Você tem alguma coisa? Não, eu só quero prevenção. Beleza, você tem 2 anos para usar essas 24 sessões. Você tem 1 sessão por mês para fazer seu check-up músculo-esquelético e fazer a prevenção de lesões. Ah, mas eu não usei em 2 anos, eu quero usar em 4. Querido, não vai funcionar. Então, essa alta que eu dei hoje, eu dei muito feliz e muito convicto que essa paciente, ela pode ser até que ela tenha dor, mas se ela tiver dor, ela vai saber exatamente o que ela tem que fazer para controlar. Porque toda vez que ela tinha alguma crença de menor autoeficácia, de catastrofização, de medo, ou porque passou por um profissional da saúde desatualizado, ou porque um familiar que é da área de saúde diferente da que ela precisa deu uma opinião e ela ficou mais receosa, eu tava ali semanalmente para tirar aquela crença da cabeça dela, expor ela ao movimento que ela precisava, para ela identificar que ela não agravava com aquilo, que ela podia receber impacto, que ela podia descarregar peso, que ela ficava cada vez melhor com o passar do tempo, porque ela estava se movimentando. Eu tenho certeza que se um profissional chegar para ela aqui
e falar para ela, ó, não pode impacto, você tem que virar um peixe agora, você só pode trabalhar debaixo d'água, né? Tira impacto, tira agachamento, tira academia. Dançar que nada, mudança de direção não pode não. Grande Cleo Flores, como tá Dona Biraci, manda um grande abraço para ela aí, viu? Melhor floricultura da Bahia. Vamos lá. Então, eu tenho certeza que ela não vai se amedrontar diante de qualquer informação nocebo que passarem para ela a partir de agora. Porque ela foi consistentemente educada. Cara, e aí quando é que você vai ver essa paciente de novo? Daqui a 4 meses. Ela vai fazer o meu programa de exercício 2 vezes na semana. Ela vai fazer o Pilates 3 vezes por semana. Ela sabe a resposta do sintoma. Ela sabe. Eu ensinei resposta sintomática para ela. Eu revisei consistentemente. Ela sabe quando o movimento não é para fazer. Ela sabe quando o movimento pode fazer. E ela sabe quando o movimento tem que ficar observando a execução. Porque eu ensinei a resposta do sintoma para ela. Então, se ela fizer alguma coisa no Pilates que ela sabe que ela piora depois, ela vai saber que não é para fazer aquilo. Se ela sabe que ela fica igual, ela vai saber que ela pode fazer com atenção. Se ela sabe que ela fica melhor, ela vai saber que ela deve fazer aquele exercício. Ela está educada. Então, tem 2 programas de exercício. O Pilates, que ela gosta 3 vezes por semana. Ela tem um programa de exercício que eu passei para ela fazer 2 vezes por semana, 1 vez por dia, mantendo ela ativa 5 vezes na semana, e ela tem um elíptico em casa que geralmente ela faz 20 minutos todos os dias. Essa paciente vai ficar ativa. Essa paciente tem exercício específico para descarregar peso na perna afetada durante o período da dor, para ela pegar confiança na perna. Então essa paciente obteve sucesso terapêutico e o uso estre desceu para 4%. 4%. Então, incapacidade praticamente zero, sucesso terapêutico absoluto. Ah, o tratamento foi caro? Foi caro. Ela pagou 2 meses de tratamento, não é todo mundo que pode pagar, né? O filho dela pagou 2 meses de tratamento. Mas será que valeu a pena? Uma pergunta ainda mais agitadora para a mente de vocês. Será que o paciente que está saindo da sua consulta está saindo com a percepção de que, caramba, eu paguei, sei lá, R$300, R$330 na sua consulta, mas essa consulta vale muito mais. Será que ele sai com a percepção que deveria ter te pago o dobro do que você cobrou? Essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Então, assim, como eu estava falando, né? O passo 3 para ter sucesso no tratamento da dor é sentar e estudar. Vou fixar o comentário aqui. Se tiver pergunta, pode mandar aí, viu, pessoal? Passo a passo para ter sucesso no tratamento. Vou fixar o comentário. Se tiver pergunta, pode jogar nos comentários ou na interrogação, tá bom? Sentar e estudar. Por quê? Como eu te mostrei aqui, existem alunos que não priorizam isso. Eles compram um curso, não assistem nem sequer 5 minutos por dia e não vai ter acesso ao conhecimento que a gente está disponibilizando lá. Existem alunos que mandam dúvidas, por exemplo, na comunidade, no direct, no Telegram dos alunos, e eles mandam uma pergunta, aí eu vou aqui na plataforma, né? E vejo, deixa eu ver onde esse aluno está. Esse aluno ainda não chegou no módulo. Mas ele não chegou no módulo não é porque eu não liberei as aulas, não. É porque ele não assistiu às aulas. Então, muita dúvida, o aluno que ele marca a mentoria individual, que ele participa da sessão clínica, que ele paga uma consultoria particular comigo, na maioria das vezes ele não assistiu a aula que eu respondo a dúvida dele e usa a consultoria, a mentoria de uma forma desnecessária. Porque ele não teve paciência para sentar e estudar. Então, o passo 3 para ter sucesso no tratamento é sentar e estudar. Não ache que você vai encontrar nada mastigado aqui. Você não vai encontrar nada mastigado. Eu vou te fazer pensar, refletir. Eu vou sacudir a sua cabeça, te chamar no eixo assim, ó. É isso que você quer? Você comprou meu curso para isso? Como é que você quer esse resultado? Por exemplo, tá rolando o desafio Physio High Stakes para os alunos aí. A gente produziu 12 vídeos e mandou os alunos modelarem
para postar 3 vídeos por semana durante um mês e ver o resultado no faturamento. Você acha que todo mundo está fazendo? Tem 11 alunos fazendo. 11 alunos estão fazendo desafio. Só 11. Tem 148 entre ativos e inativos. Ativos tem 72. E desses 72 ativos, 11 estão fazendo desafio. Você acha que o resultado de todos os alunos vai ser igual? Com certeza não. Tem aluno que paga o preço e faz o que tem que ser feito para alcançar o resultado. Tem aluno que tem vergonha, tem aluno que não pergunta. Tem aluno que quando é questionado, acha que a gente está afrontando ou está de ruindade. Gente, tudo que você vier me perguntar, eu vou te responder com outra pergunta para te fazer refletir e você chegar à resposta. O que eu boto dentro do curso não é o certo. É a forma como eu faço que dá resultado. Se você achar que na forma que eu faço tem alguma coisa que você pode incorporar o seu jeito, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, a ideia de um professor é fazer o aluno superá-lo. Superá-lo no sentido técnico, intelectual, de profissional, emocional. Porque eu sou uma construção de vários professores que passaram pela minha trajetória acadêmica. Então eu peguei uma coisa que prestava de um professor para outro professor, fui acumulando conhecimento, colocando na prática clínica, vendo o que não funcionava, estudando artigo, refutando teses, e eu sou o que eu sou hoje. Ponto. Eu sou o que eu sou hoje. Gratidão, grande Jeff Walker. Você está pegando uma construção minha e tentando aplicar na sua prática. Como eu falei no início, analogia. Toda dieta funciona. Mas não misture cetogênica com low carb. Não misture paleolítica com dieta da lua, porque você vai ficar confuso. Se eu estou te ensinando isso, faça isso, nem para dizer que não funciona depois. Se você pegar o que eu estou ensinando e misturar com X técnica, com Y técnica, você não vai ter o resultado que eu te proponho. Ponto. Você vai ficar cada vez mais confuso. Lembre-se, para ter sucesso no tratamento da dor, você tem que virar faixa preta de uma coisa para depois começar a navegar em outra. Só que acontece um fenômeno muito interessante, é que quando você vira faixa preta de uma metodologia, você percebe que você não sabe porra nenhuma. É uma coisa praticamente milagrosa que acontece. Você percebe que não sabe porra nenhuma quando você chega na faixa preta de uma coisa. Então, assim, passo 1, seu diagnóstico não importa, o diagnóstico do paciente não importa. Passo 2, consultar um profissional que trabalhe com prática baseada em evidência. Passo 3, sentar e estudar, disponibilizar tempo para sentar e estudar. Gente, tem uma hora que minha agenda lota, que eu não assumo mais pacientes novos. Porque às vezes vem um caso que me desafia tanto, que eu fico puto por não ter uma hora do meu dia para estudar. E aí eu começo a não assumir pacientes novos até vagar horário no consultório. Por exemplo, esse horário de 3 horas foi uma desmarcação. Uma paciente online, ela está com Covid e ela está numa fase de exercício que recruta muito o aparelho locomotor e o sistema respiratório. Eu não quero sobrecarregar ela agora. Então, a gente desmarcou a consulta dela, eu estou aproveitando para divulgar o conhecimento aqui. Mas, por exemplo, no horário de 16 horas eu não atendo mais ninguém. Por que eu não atendo mais ninguém? Porque o pôr do sol aqui, ó, o sol aqui tá maravilhoso e a luz fica muito boa para eu gravar meus vídeos. Eu gravo os vídeos aqui. Então, quando eu chego de noite 11 horas, eu não faço mais nada. Eu estudo até a hora de dormir. E agora que novembro eu vou fazer uma prova internacional e eu vou precisar estudar. Vou sumir aqui das redes sociais, só quem vai ter acesso a mim vão ser os alunos. Como eu faço todo ano, né? Eu fico 3 meses offline, geralmente. Vou parar de seguir todo mundo, então não é nada contra você. O Instagram te distrai. Se você pegar o seu iPhone aí agora, o seu celular, e ver o tempo que você fica na tela do Instagram, você vai ver que você fica 4, 5, 6 horas. Se essas horas fossem reduzidas pela metade para você estudar, a sua produtividade estaria muito melhor. O tempo que você está aqui me vendo, você poderia estar dentro do curso assistindo a aula. O tempo que você está aqui me assistindo, você poderia estar sentado lendo um conteúdo que agrega para você.
Então não é falta de tempo, pessoal. Não é falta de tempo. Ah, mas eu tenho um filho. Tá, eu tenho uma aluna de Maceió que ela atendia 5 vezes na semana e ganhava X. Ela teve filho e teve que se ausentar do trabalho para passar a atender 3 vezes na semana. Ficou feio isso aqui, né? Passou a atender 3 vezes na semana. Depois que ela fez meu curso, ela começou a faturar mais atendendo 3 vezes do que quando ela faturava atendendo 5. Ó que louco. E essas 2 vezes que ela não trabalha, o que aconteceu? Ela começou a ter tempo para a filha, né? A ter tempo para o esposo. Então, o que eu te vendo? Eu não te vendo curso de fisioterapia. Eu te vendo tempo. Ponto. Eu te vendo tempo para você aumentar o valor da sua consulta, atender menos, continuar faturando a mesma coisa ou até mais e ter tempo para planejar seu negócio. Ter tempo para olhar o seu consultório, o seu atendimento domiciliar, o seu estudo de pilates, seu consultório de RPG, seu consultório de terapia manual, osteopatia, quiropraxia, seu consultório de acupuntura e pensar nele como negócio, vendo ele fora da caixa. É isso que eu te vendo. Isso não tem preço. Eu tenho um aluno do interior de Minas Gerais, de Nanuque, que começou meu curso faturando 11 mil reais e hoje fatura 21. O que você me diz disso? Ah, Caio, você está falando só para vender. Vai nos destaques, vê o feedback dos alunos, vê o arroba dos alunos, fala direto com o aluno. Agora tem aluno que entra no curso e pula a linha de raciocínio e vai direto para membro superior, porque ele acha que ele precisa da aula de membro superior. Só que você vai assistir a aula de membro superior e não vai entender nada porque você não assistiu a base de tudo. Se você não assistiu a base de tudo, não adianta você ir para tornozelo, não adianta você ir para ATM. Você não vai entender o que eu estou falando. A terminologia é específica. Se você falar comigo assim, ó, Caio, eu estou fazendo encaixe do queixo. Eu vou lá no seu direct privado e vou corrigir o termo que você usa. O nome não é encaixe do queixo. Você pode até falar didaticamente para algum paciente que não entenda o termo e tal. Mas quando você está falando com fisioterapeutas, você precisa ter a terminologia igual. Para a sua linguagem aqui acontecer que nem o Cal. Cal é um paciente meu que é alemão. Ele veio aqui para tratar o joelho, depois para tratar o quadril, morrendo de medo de um diagnóstico de artrose que foi dado por um ortopedista, como se ele não pudesse impacto. Ele travou a coluna, ficou com lateral shift, o lateral shift ficou crônico, a gente corrigiu o lateral shift com agachamento búlgaro, dando a zorra do impacto que ele precisava. A artrose avançou? Não. Ele ficou incapaz? Não. Ele melhorou e teve alta. Quando ele foi para a Alemanha, eu fui no site, procurei um profissional que usa a mesma terminologia que eu, na cidade que ele ia ficar na Alemanha. E ele foi atendido por um profissional que usa a mesma linha de raciocínio que eu. Você entende a importância de falar a mesma linguagem com profissionais de saúde? É muito importante. Se eu falar para você encaixe do queixo aqui, o cara que está lá na Nova Zelândia vai entender o quê? Não vai entender nada. Agora, se eu falar o movimento de retração, esse é só um exemplo. Esse é só um exemplo, tá? Você acha que o cara vai entender? Com certeza ele vai entender, porque ele é fisioterapeuta, ele estudou cinesiologia, ele estudou biomecânica, ele sabe o que é uma retração, ele sabe o que é uma protusão, ele sabe o que é a rotação interna, né? Então, a terminologia é muito específica. Se você me fala que o seu paciente que está com dor lombar aumentou a dor durante e melhorou depois, não existe isso. Não existe. Quando a resposta sintomática intrateste aumenta, ou o cara fica pior, ou o cara não fica pior. Não existe outra possibilidade. Se o cara ficar pior, é luz vermelha. Você tem que fazer uma coisa. Se o cara não ficar pior, é luz amarela. Você tem que fazer outra coisa completamente diferente. Então existe um guia de uma regra de movimentação que você tem que respeitar para saber o que fazer com cada paciente. E se você não fala a mesma linguagem com os profissionais, se você não senta e estuda, você vai continuar misturando uma porrada de técnicas sem dar resultado para os seus pacientes. Ponto final. Faz sentido? Se não faz sentido, também me fala por que você acha que não faz sentido. Qual que seria o passo 4 para ter sucesso no tratamento da dor? Ter suporte. Como assim suporte? Vamos lá. Suporte. Quando você faz um curso presencial,
você fica lá, sei lá, 5 dias fazendo o curso, você sai renovado, vai aplicar na prática clínica no outro dia. Por exemplo, eu fiz um curso que eu aprendi 300 técnicas em 4 dias. Eu voltei para Salvador, você acha que eu sabia as 300? Eu gravei 6 técnicas. 6. Eu não tenho um vídeo gravado. Foi as que eu mais apliquei, as que eu aplico até hoje. Eu gravei 6 técnicas. Eu faço essas 6 técnicas até hoje. E se eu quiser falar com o instrutor lá do curso, o acesso dele não é imediato. Ele pode até me responder, mas eu não tenho acesso a ele. Ele não vai parar tudo que ele está fazendo para tirar minha dúvida. Quando você está numa comunidade onde 50 fisioterapeutas querem a mesma coisa, onde a gente tem um dia para parar, sentar e abrir a comunidade dos alunos e ver o caso clínico que eles têm dificuldade e responder e sugerir intervenções, você tem suporte. Quando você tem uma mentoria, onde você, junto com 15 fisioterapeutas, acompanham o atendimento ao vivo de um profissional mais experiente que vocês pegam o pulo do gato. E no final vocês perguntam, por que eu pulei? Por que eu fiz o pulo do gato? Qual foi o meu raciocínio ali? E você abre o download mental que a gente tem para atender os pacientes e incorpora na sua prática clínica. Aprender vendo, aprender fazendo, aprender com quem faz. Então, o passo 4 é ter suporte. Se você não tem suporte, você vai cair no esquecimento, você vai começar a misturar técnica, você vai ficar com síndrome de próximo curso, fez um curso agora, quer fazer outro depois, e depois outro depois, e no final está com uma caixa de ferramentas que não sabe o que usar na hora que o paciente precisa. Isso é muito importante. Aí na minha rede social você vai ver uma cacetada de feedbacks feitos na comunidade, que os alunos... E outra, é mais importante ainda porque às vezes não está nem no dia de eu responder as dúvidas dos alunos, e alunos que já estão mais avançados que vocês dentro do curso respondem a sua dúvida antes de eu chegar na comunidade. E a gente cria um ambiente de ensino-aprendizagem muito valioso. Eu acho que a comunidade de suporte do método BeExpert vale mais do que o próprio método BeExpert. A minha percepção é essa. Eu queria ter isso quando eu saí da faculdade. Ponto final. O resultado que eu tenho hoje, acho que eu já teria dobrado o resultado que eu tenho hoje se eu tivesse essa orientação nos primeiros 3 a 5 anos de formado. Ponto. Não sei se faz sentido para você, mas para mim é o que eu acredito. Qual que seria o passo 5 para você ter sucesso no tratamento da dor? Vencer a vergonha. Como assim, Caio? Veja bem. Eu estou aqui, daqui a pouco o paciente vai chegar, e aí eu vou interromper a live, mas eu volto ainda hoje para concluir o raciocínio, tá? Eu estou aqui na minha câmera frontal, vendo minha barba que está mal feita, está crescendo. Estou vendo aqui meu cabelo que está desarrumado, está na hora de cortar. Estou vendo aqui que estou precisando de um botox na minha testa. Estou vendo que meu nariz está grande demais, né? Estou analisando minhas imperfeições. A vergonha é a sua incapacidade de focar no outro. Você é egoísta. Sim, Caio está me chamando de egoísta. Você, ó, olhando nos seus olhos, ó. Quando a gente olha pro botão da câmera, quem está assistindo parece que a gente está olhando dentro dos olhos. Vou até tirar o óculos. Você é um completo egoísta. Por que você é egoísta? Porque você tem um conhecimento que alguém no interior de alguma cidade precisa para sair de uma cirurgia, para sair da incapacidade, para sair de uma vida sem atividade sexual por causa de uma enxaqueca. Você detém esse conhecimento e você tem vergonha de fazer um vídeo mostrando o seu conhecimento e ajudar milhares de pessoas que precisam e estão no sistema de saúde falho, que eu chamo de sistema de doença, que vive em busca de um diagnóstico para encontrar um motivo para operar o paciente, para encontrar um motivo para medicalizar o paciente. E você é egoísta porque você não fala sobre isso. Ai, Caio, doeu, vou parar de seguir. Para! Não é você que eu quero aqui. A partir do momento que eu falo dessa forma, eu atraio quem tem interesse e
Ia falar uma palavra errada aqui. Repelir. Não consegui conjugar esse verbo. Enfim, e eu afasto quem não tem interesse nisso. Quem me acha arrogante, quem me acha o dono da verdade, quem me acha radical, quem acha que eu falo demais. Todo mundo vai embora e para de me seguir. Eu quero que pare mesmo. Eu só quero interessados aqui que queiram fazer o que tem que ser feito para ter resultado e alavancar a fisioterapia. Porque eu quero receber feedbacks como eu recebo todo dia no direct. De aluno que dobrou o faturamento, de aluno que resolveu uma crise online de um paciente que está, sei lá, em Dublin, na Irlanda, em Massachusetts, nos Estados Unidos, em Boston. Eu quero receber esses feedbacks de pessoas que destravaram o torcicolo, o lateral shift do safadão online, né? Ou presencial. Porque se dispuseram a fazer o que tem que ser feito. E parte disso é realizar o desafio Physio Hashtakes, que os alunos já têm acesso. Então, 11 alunos estão participando. De mais de 70 que estão ativos. De mais de 148 que passaram. 11 estão participando. Eu tenho certeza que esses 11 vão aumentar o seu resultado de faturamento e vão para o desafio 2.0 muito mais eficientes no linguajar, na divulgação de vídeos, na transmissão de lives. E com certeza vão ter profissionais que vão dizer, foi sorte. Não, eles venceram a vergonha. Eles perguntaram que tiveram dúvidas. Eles não tiveram vergonha de estar numa mentoria com 10 pessoas, com 15 pessoas, ao vivo, e ligar o microfone e falar o que eles têm dúvida. Eles não tiveram essa vergonha. Eles não vão para o caixão com as dúvidas. Eles vão perguntar, e se tiver alguém mais experiente para responder, eles vão responder. Então, passo 1, diagnóstico do seu paciente não importa. Passo 2, consultar um profissional que trabalhe com prática baseada em evidência, trabalhar com prática baseada em evidência. Passo 3, realmente sentar e estudar. Não é comprar um curso e deixar lá na plataforma sem assistir o curso, né? Passo 4, ter suporte. Passo 5, vencer a vergonha. Então, 5 passos para ter sucesso no tratamento da dor. Beleza? Então, vamos ver se chegou alguma perguntinha aí, ou se eu esqueci de falar alguma coisa. Deixa eu ver aí. Sem perguntas, né? Então é isso, pessoal. Você vê o caso, né? Posição mantida milagrosa, sentar alongado. Muitas vezes. Grande Michel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande educador físico aqui em Salvador. Pati, Lara, Frederico, Lidiane sempre presente, Nelly Chaves, Cleo Lima, Rafael Mota e Silvia Correia. Muito obrigado pela audiência. Vamos gravar alguns vídeos internos aqui agora e atender o paciente de 5 horas, tá bom? Então, um grande abraço. Movimento é vida.